Olá, muito bom dia. Está começando mais um Câmara Agora. Esse que é o nosso encontro do início da semana que te trazemos prestação de serviço, reportagem e a agenda do Legislativo e também a entrevista da semana, na qual hoje vamos falar sobre educação. Um colégio aqui em Porto Alegre lidera o ranking de melhores notas no Enem pelo terceiro ano consecutivo. Vamos descobrir que escola é essa e o que está por trás deste baita sucesso. A semana está começando com céu encoberto em Porto Alegre, faz 12 graus na capital dos gaúchos. Segunda-feira, 13 de julho, começa agradecendo a ti, a tua companhia e a tua audiência nesse início de semana. Bora começar a semana falando do tempo e do trânsito com imagens ao vivo aqui da capital, que a gente confere aqui na chegada a Porto Alegre. Temos aí essas imagens ao vivo da Avenida Castelo Branco, bem próxima à estação São Pedro do Transurb. A gente vê que a movimentação está fluindo bem nos dois sentidos da avenida, tanto para quem chega a Porto Alegre na pista da direita, quanto para quem sai da capital na pista da esquerda em direção ao interior. A gente vê que o céu está bastante encoberto aqui na cidade e assim deve prosseguir o tempo nesta segunda-feira. Hoje a máxima para em 15 graus. O frio vai continuar ainda somente até amanhã. A gente confere dia a dia como é que o tempo vai se comportar aqui em Porto Alegre na previsão do tempo, que a gente vai conferir aqui, que vai chegar pra gente. 12 graus neste momento a temperatura. A gente pula para terça-feira, onde a gente tem o predomínio do tempo seco voltando aqui para a capital. A gente também vai ter uma redução nas temperaturas mínimas, com intensificação um pouquinho do frio, com mínima de 7 e máxima de 19 graus, mas este já vai ser o último dia aí desta semana que a gente vai ter uma temperatura mais baixa. Na quarta-feira, a gente observa que os termômetros começam a se elevar um pouquinho mais na temperatura máxima. 20 graus em Porto Alegre, com bastante sol já aparecendo em comparação ao dia de hoje. E esse aumento nas temperaturas a gente observa no restante da semana. Na quinta-feira, a gente tem aqui a máxima chegando a 25 graus em Porto Alegre, ainda com sol, mas esse prognóstico já deve mudar com a aproximação do fim de semana, que a gente vai ter o retorno da instabilidade aqui para a capital dos gaúchos. A gente vê que a mínima já sobe um pouquinho mais para 16, a máxima de 28, um calor que a gente já não estava mais acostumado nessas últimas semanas, que a gente tinha um pouco mais da companhia do frio aí, porque afinal já estamos no inverno, mas a gente sabe que quando a temperatura sobe muito é porque a gente vai ter o retorno da chuva e, infelizmente, quando ela voltar, podem ocorrer alguns temporais aqui na capital dos gaúchos. No último fim de semana já teve bastante chuva forte aqui em Porto Alegre, então tem que ficar atento aí para essa virada no tempo que está prevista para o fim de semana aqui na capital. 2 horas da tarde, os vereadores marcam presença no plenário para mais uma sessão ordinária. A gente sabe que o start da semana é dado com comparecimentos especiais, homenagens e votação de projetos nesta que é a última semana de trabalhos. Vamos ao vivo até o plenário Otávio Rocha saber todas essas informações com o Clayton Fortunato, que vai explicar também pra gente por que é a última semana de trabalhos. Oi, Clayton, bom dia. Oi, muito bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara, começando a semana. Última semana de trabalhos legislativos antes do recesso, em seguida eu falo sobre isso também. E temos a sessão de segunda-feira, né, Gui? Vou trazer quais os atrativos, o cardápio desta sessão a partir das 14 horas. Nós temos hoje previsto uma tribuna popular com a participação da entidade Viva Gasômetro, que vai tratar aqui sobre o corredor verde da Washington Luiz, Largo Cultural Gasômetro e também sobre o corredor Parque Gasômetro. Nós temos também na sequência um período de comunicações em homenagem aos 60 anos do Clube de Mães do bairro Tristeza. Essa que é uma proposição da vereadora psicóloga Tanise Sabino, do MDB. Então isso na largada da sessão. E como a gente vai explicar agora, Gui, nós temos a ordem do dia apenas na quarta-feira, tá? Nas segundas-feiras não teremos mais ordem do dia, ou seja, não haverá a votação de projetos, porque isso faz parte de um acordo entre as bancadas para que isso ocorra nesse período eleitoral. Então, votação de projetos na sessão de quarta-feira. Então, hoje nós teremos as sessões de segundas-feiras ficaram dedicadas, então, a homenagens e também a participação da sociedade civil aqui no espaço da Tribuna Popular. E aí, na quarta-feira, sim, na quarta votação de projetos, isso se estende até o fim do período eleitoral. Estamos, então, Gui, na semana do recesso parlamentar que inicia no próximo dia 17 e vai até o dia 31. E aí, nesse período, há uma pausa nos trabalhos, tanto aqui no plenário Otávio Rocha, quanto também nas comissões permanentes. O expediente administrativo da Casa segue normal, mas o trabalho
parlamentar é que dá uma parada. A volta dos trabalhos aqui no plenário vai ser no dia 3 de agosto, então na segunda-feira, quando os trabalhos vão ser retomados por aqui. Tá bem, Gui? As informações que eu tenho por aqui, a partir das 14 horas, como falaste, temos aquele bate-bola ali com os vereadores e estamos fazendo aquele balanço das atividades, né? Como é que foi esse primeiro semestre. Então a gente vai conversando com os vereadores para fazer essa avaliação e já projetar como é que vai ser a segunda metade de 2026. Chama que eu volto aí na sequência, Gui, para trazer o serviço também aqui na capital. Tá certinho, já já a gente volta a conversar contigo. Primeiro semestre que passou voando, como sempre, aqui na Câmara Municipal. E além das sessões ordinárias, o Palácio Aloysio Filho também recebe outras atividades envolvendo o Legislativo e também cultura, com exposições e demais atividades. Quem nos traz a agenda da semana é Paola Marcon. Oi, Paola, bom dia. Oi, Guilherme, muito bom dia para ti e para todos que nos acompanham. A semana inicia com sessão ordinária hoje aqui no plenário Otávio Rocha, a partir das 2 horas da tarde. E você acompanha a cobertura completa e a transmissão ao vivo pela TV Câmara. Já na terça-feira acontecem as tradicionais reuniões das comissões aqui na casa. E nessa semana a COSMAN, a Comissão do Meio Ambiente, vai debater sobre o tema reciclar para incluir o impacto socioambiental das campanhas solidárias. Será às 10 horas da manhã na sala 301. Já a CUTAB, a Comissão de Habitação, vai tratar sobre o retorno das demandas da comunidade Vila Mapa Lomba do Pinheiro, a situação do valão, regularização fundiária e instalação da rede de água e esgoto. Também às 10 horas da manhã na sala 303. Já a SESI vai debater sobre a Semana Municipal do Luto Parental, as ações e dificuldades na abordagem do tema. O encontro será às 2 horas da tarde na sala 301. E no mesmo horário, a SEDECOM, a Comissão dos Direitos Humanos, se reúne para tratar sobre a violência da mulher no campo na sala 302. E na quarta-feira temos mais uma sessão ordinária a partir das 2 horas da tarde, também com a cobertura e a transmissão ao vivo pela TV Câmara. Também estão previstas 3 sessões solenes, uma na terça e 2 na quinta-feira. No decorrer da semana, a Câmara Municipal também recebe exposições artísticas e culturais abertas ao público de segunda a sexta-feira, com visitação gratuita. São essas as informações por enquanto. A semana será de bastante trabalho por aqui e você confere a cobertura e a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Uma ótima semana para todos e eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Paola, pelas informações. Ótima semana para você também. E agora a gente confere a programação da TV Câmara. Todas as noites tem programas inéditos aguardando a tua audiência. Vanessa Schmidt fala conosco lá da nossa redação. Oi, Vanessa, bom dia. Olá, Gui. Muito bom dia para ti. Bom dia também para quem está aqui acompanhando a TV Câmara. Olha só no que estamos trabalhando nessa semana. Logo em seguida, a partir das 8 da noite, tem o Porto Alegre em Debate com a Paola Marcon. E nessa semana ela recebe especialistas para falar sobre as diferenças entre as gerações no mercado de trabalho. A gente sabe que atualmente nós convivemos com até 4 gerações diferentes. Como aproveitar os potenciais de cada uma, né, para se desenvolver enquanto equipe. Logo em seguida, a partir das 9h30 da noite, tem o Jornal da Câmara. Também temos outras edições nas quartas e sextas, sempre a partir das 9h30 da noite, com notícias aqui sobre o Legislativo e sobre a capital. Já na terça-feira, a partir das 8 da noite, tu encontra comigo no TV Câmara Entrevista. E nessa semana a gente recebe o Poder Executivo, a Prefeitura de Porto Alegre e também a Polícia Civil para falar sobre a causa animal. A gente vai conversar para entender como o município e a polícia trabalham para proteger os animais e combater a violência. Na quarta-feira, também às 8 da noite, tem o Trajetórias e a gente segue com a nossa série em homenagem aos escritores, já que o dia 25 de julho, né, Gui, é o Dia Nacional do Escritor. E nessa semana a gente recebe a Cacá Joanello, que é publicitária, escritora e conta um pouquinho da sua história pra gente. Quinta-feira, 8 da noite, tem o Página 2, sempre com personalidades de destaque aqui da nossa capital, também do nosso estado, para você conhecer um pouquinho mais. Na sexta-feira, ao vivo, a partir das 3 da tarde, tem o Acontece em Porto Alegre com o Clayton Fortunato, sempre com reportagens especiais, entradas ao vivo, para te mostrar tudo o que está acontecendo aqui na capital dos gaúchos.
Esses são só os destaques. Te convido para nos seguir no Instagram, também nos seguir no YouTube, para acompanhar a nossa programação 7 dias por semana, 24 horas por dia, lá no YouTube da TV Câmara. Por enquanto é isso, Gui. A gente vai seguir trabalhando por aqui. Uma ótima semana pra gente. É isso aí, ótima semana, Vanessa. Obrigado pelas informações. E agora a gente vai falar de utilidade pública. A semana sempre começa com muitas novidades aqui na cidade que podem ser úteis ao cidadão. A gente volta a falar com o Clayton ao vivo, que nos traz todas essas informações. Clayton. Isso, Gui. A semana começando com muitas oportunidades, vagas de emprego aqui na capital, viu? O Cine Municipal de Porto Alegre abre a semana com oferta, olha só, de 1.099 vagas de emprego em diferentes áreas, incluindo 41 vagas para pessoas com deficiência. Interessados têm que comparecer nos pontos, que eu vou citar daqui a pouco, com o documento com foto. Vou passar pelo menos 2 endereços, viu, Gui, para centralizar nesses 2, porque os atendimentos também ocorrem nas subprefeituras aqui de Porto Alegre, tá? Então, vou citar o Cine Municipal, que é o Espaço Oportunidades, que fica na Rua Uruguai 83, no Centro Histórico, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. E também o Espaço Oportunidades Azenha, que fica na Rua Dr. Carlos Barbosa, 608, no bairro Azenha, também com esse horário, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. 1.099 vagas de oportunidades de emprego aqui na capital em diferentes setores. Atenção que tem concurso público, viu, Gui? Então, o pessoal que está estudando para concurso aí, fique ligado nessa informação. Seguem abertas até o dia 5 de agosto as inscrições para o processo seletivo para agente de fiscalização na Prefeitura aqui de Porto Alegre. Precisa ensino médio completo e CNH categoria B. São 5 vagas imediatas, mais o cadastro reserva. Atenção para o salário inicial, R$ 4.188, valor da inscrição R$ 120 e deve ser feita no site da Fundação La Salle, fundaçãolasalle.org.br/concursos. Então, esse concurso aí para fiscalização aqui na Prefeitura. A prova objetiva é no dia 27 de setembro e também tem uma outra etapa, que é a prova de aptidão física. Atenção para os moradores do bairro Sarandi, viu? Vai faltar água nesta terça-feira. O DEMAI realiza trabalho de substituição das redes. Então, nesta terça, em função do serviço, vai faltar água a partir das 9 da manhã. E aí, a previsão da retomada do abastecimento será a partir da noite e as partes mais altas poderá acontecer a retomada mais tarde ainda, tá? Então, para quem mora aí no bairro Sarandi, vale esse alerta nesta terça-feira, com desabastecimento de água a partir das 9 da manhã, em função do serviço realizado pelo DEMAI. Tá bem, Gui? As informações de serviço aqui no Câmara Agora, desejando a todos aí uma ótima semana. Tá certo, Clayton, muito obrigado pelas informações, ótima semana para ti, bom trabalho também ao longo desta semana. Obrigado, um abraço. E o prefeito Sebastião Melo recebeu na última sexta-feira a redação final dos projetos que atualizam o Plano Diretor Urbano Sustentável e a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Porto Alegre. O documento foi entregue pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Moisés Barbosa, do PSDB, em cerimônia realizada no Centro Administrativo Municipal, com a presença de parlamentares. Agora, o prefeito tem até 15 dias úteis para analisar o texto e decidir pela sanção. Depois dessa etapa, a cidade vai ter um prazo de 6 meses para colocar em vigor um novo marco regulatório que vai orientar o crescimento urbano, a política habitacional, a mobilidade, o desenvolvimento econômico e as ações de adaptação às mudanças climáticas. A revisão começou em 2019 e foi construída ao longo de um amplo processo de participação popular, com reuniões técnicas, eventos regionais, audiências públicas e milhares de contribuições da população incorporadas à versão final dos projetos. E o primeiro semestre do ano já se foi e muitos debates aqui na Câmara aconteceram. A repórter Paola Marcon conversou com alguns parlamentares para fazerem um balanço dessa primeira metade de 2026 aqui no Legislativo. O recesso parlamentar inicia no dia 17 e vai até o dia 31 de julho. Por isso, nós aproveitamos as sessões durante essa semana para conversar com os vereadores e fazer um balanço sobre as principais atividades realizadas no primeiro semestre aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre.
O que nós votamos de mais importante aqui foi nada mais, nada menos que o projeto mais importante para o futuro da cidade de Porto Alegre e o mais importante dos últimos 20 anos, né? A gente conseguiu atualizar o nosso plano diretor e a lei de desocupação do solo, que traz os objetivos gerais, aonde a cidade quer chegar no futuro, e o principal são os regramentos para as novas construções na cidade. Então foram muitas sessões aqui, algumas delas inclusive até a madrugada. Foram muitas emendas que a gente discutiu, votadas, aprovadas, rejeitadas, mas no final, no meu entendimento, nós aprovamos um plano diretor muito completo, teve a maturidade suficiente aqui na casa, pelos vereadores eleitos pela população, e em seguida a gente espera que seja sancionado pelo prefeito. O plano diretor sem debate com a população e foi feito a toque de caixa. Plano diretor, no mínimo 1 ano de discussão, e a gente tinha que discutir nos 90 bairros, que não foi discutido. Mas temos, acho que, vitórias importantes para a cidade, que foi, né, a luta do povo. O povo veio para cá, por exemplo, os carrinheiros, nós temos um projeto de lei para manter eles trabalhando na cidade. Com a luta deles, nós pressionamos e a Prefeitura, o Executivo, mandou um projeto. São batalhas que nós vamos continuar travando na Câmara, e a Câmara é de vocês, a Câmara é nossa, é de mais de 1.300.000 habitantes. A Câmara não é dos vereadores, não é do prefeito, então venha até a Câmara. Continue acompanhando na TV Câmara, que vocês nos assistem, pressionem, cobrem, que a gente produza política pública para você, cidadão. Na verdade, a gente tem que destacar um projeto, foram vários, né? Mas que é o projeto do plano diretor, né? Esse realmente é o projeto mais importante de uma cidade, e aqui não seria diferente depois de 15 anos sem que nós pudéssemos fazer essa modernização, né? E essa mudança do plano diretor, que é o que fala sobre todas as diretrizes da cidade, e que conseguimos aprovar aí, então de 60 dias praticamente se conseguiu ter as discussões e se conseguiu fazer a aprovação desse projeto. Agora na próxima semana o prefeito está sancionando o plano diretor, então, para que ele possa ter as adequações e a partir daí começar a entrar em vigor. Bom, logicamente foi o plano diretor, né, que a gente acredita que é o projeto mais importante dessa legislatura, que abrange tanto o legislativo quanto o executivo. Esse projeto, ele já vem com a cabeça, com estudo, com tudo montado e moldado por aquele que venceu a eleição. Então, por isso desses embates, porque alguns vereadores entendiam que tinham colocado determinadas emendas partindo de pressuposto daquilo que eles entendiam que era correto, e consequentemente a base foi rejeitando. Então, por isso deu realmente muitos embates bastante acirrados, mas que no final ganha a população, porque se não houver embate, se não houver discussões, não se acha as melhores soluções, né? Olha, a minha avaliação não é positiva, porque nós tivemos, lamentavelmente, a aprovação do plano diretor nos moldes em que veio do Poder Executivo, e ele era muito ruim. Por quê? Porque é um plano que tinha um viés, sabe, bem definido, ou seja, era algo assim para verticalizar a cidade e não horizontalizar, como é uma tendência mundial, dar um atendimento, dar uma infraestrutura às periferias. Não. O plano diretor de Porto Alegre, ele veio com a ideia de adensar o centro e outros bairros escolhidos nesse sentido. Que a educação é uma das saúdes para um país melhor, todos nós sabemos. E aqui na capital tem locais se esforçando muito para isso. Um deles é um colégio do bairro Ipanema, na zona sul da cidade, que traz um feito muito importante. Há 3 anos consecutivos, a instituição tem o melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, dentre todas as escolas da capital. Bacana, né? E pra gente falar mais sobre isso, hoje eu tô recebendo aqui no estúdio o diretor da escola, o Eduardo Castro, aí, que tá atuando no Colégio João Paulo I. Professor Eduardo, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui conosco. Começo lhe perguntando o que representa aí, né, a escola tá atingindo aí esse nível de excelência, de bom desempenho no Exame Nacional. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes. Significa o resultado de um trabalho de mais de 10 anos, não apenas de uma construção de conhecimento, mas de construção de uma cultura dentro da comunidade do Colégio João Paulo I, lá na zona sul de Porto Alegre. E às vezes a gente fala assim de resultado do Enem e automaticamente tu busca uma escola preparatória
ou apenas tenta simplificar como uma cultura de excelência. E não se trata apenas disso, né? É claro que o Colégio João Paulo I busca sim a excelência, mas busca a excelência em diversas áreas do conhecimento, dentro dos 4 pilares pedagógicos da escola: o conhecimento, o trabalho, o afeto e a autonomia. Então a gente busca excelência nessas 4 áreas. Então o resultado do colégio estar atingindo o melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, já nos últimos 3 anos consecutivos, ele está muito mais vinculado a uma cultura de alunos e professores que se esforçam para aprender do que a uma preparação específica para um concurso, né? Então, para nós, o resultado no Enem é resultado de uma mudança cultural dentro de um ambiente escolar, ainda buscando, claro, o resultado, a excelência, o compromisso com a aprendizagem. Perfeito. E qual que o senhor elenca, ou quais que o senhor elenca, que sejam os diferenciais da metodologia para alcançar esse resultado? Reconhecer as habilidades e competências no aluno, né? Então, o que o João Paulo busca? Tá? Como eu comentei, nós temos 4 pilares: o conhecimento, o trabalho, a autonomia e o afeto. Não existe nenhuma ação dentro da escola que não esteja fundamentada nesses 4 pilares. Tudo acontece baseado nisso. Perfeito? Mas, de um ponto de vista macro, como é que a escola observa o desenvolvimento do aluno? Ao longo da educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio, existe uma proposta de aprofundamento e desenvolvimento de uma cultura de estudos, que começa lá na educação infantil e nos anos iniciais por uma gestão de tempo, o horário do brincar, o horário de estudar, o horário de se alimentar, o horário de dormir, o horário de uso de tela, porque faz parte também da cultura da gurizada. Quando a gente entra nos anos finais do ensino fundamental, ali a partir da virada do 5º, 6º ano até o 9º ano, o aluno que já desenvolveu a sua gestão de tempo, bom, agora ele passa a atuar numa gestão de projeto. Seja ele qual for. Pode ser um projeto de desenvolvimento científico, na área da robótica, na área da matemática, por que não com as Olimpíadas de Matemática, na área das linguagens, com a escrita criativa, do teatro, da dança, da música. Mas há um projeto maior que vai culminar lá no 9º ano com um TCC. Ou seja, tu é capaz de colocar no papel o teu trabalho, o conhecimento adquirido, com total autonomia, tendo um professor orientador, tu foi construtor da tua própria trajetória. Isso é fantástico. Então, a partir do momento que lá no 9º ano, nós entendemos que um aluno, ele gere o seu tempo e é capaz de gerir um projeto, agora e só agora está na hora da gente falar de desempenho. É toda uma construção aí envolvida para transformar esse aluno. Diretor, a gente sabe também que o Enem é uma prova bastante cansativa, né? Ela exige bastante de quem está indo ali para prestar esse exame. No meu tempo, quando eu fiz, era um fim de semana inteiro, era um sábado e um domingo. Hoje em dia, são divididos em 2 finais de semana. Como é que vocês trabalham essa questão para o aluno manter o foco para ter um bom desenvolvimento na prova? Quando a gente vai para o ensino médio, aí o aluno já está agora voltado, de novo, né? Sabe gerir o seu tempo, sabe gerir um projeto, e agora ele já está direcionado a ir para o ensino superior. Perfeito? A gente não pode ignorar que sim, como tu bem disseste, a prova do Enem ela é uma prova cansativa. Né? O aluno entra às 1 da tarde e no dia da redação ele vai ter 5 horas e meia de prova. É difícil tu ficar sentado, permanecer sentado, concentrado, por 5 horas e meia. Então, lá no Colégio João Paulo I, lá na Zona Sul de Porto Alegre, no JP Sul, nós introduzimos este hábito no aluno já na primeira série do médio. Então, as nossas provas, principalmente as nossas provas semestrais, elas têm o mesmo formato do Enem. Elas acontecem por área do conhecimento, em 2 dias, com o mesmo tempo de duração.
para que o aluno chegue na hora da prova e não estranhe o processo pelo qual ele vai passar. Porque, de fato, né, não basta o aluno ter conhecimento e estar bem preparado academicamente. Ele também precisa estar bem preparado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, para enfrentar essa prova. E o papel dos professores também nessas questões é fundamental também, né? Tem uma organização deles para o ano, a cada ano eles vão mudando conforme mudam os alunos também. É possível manter a mesma metodologia? Como é que funciona isso por parte do corpo docente? É possível manter a mesma metodologia, mas Guilherme, para que uma escola funcione, ela precisa ter diretrizes muito claras, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, qual foi o primeiro grande choque de gestão quando eu assumi a direção do João Paulo lá em 2015, né? Por incrível que pareça, foi trazer para dentro da escola, e esse é um desafio que eu deixo para muita gente, tá? Trazer para dentro da escola o conhecimento pleno do regimento escolar e do plano pedagógico. A equipe diretiva precisa ter esse conhecimento, os professores precisam ter domínio do plano pedagógico do regimento escolar e a comunidade também. Isso cria previsibilidade, isso cria planejamento, isso traz autoridade para o professor, segurança para que ele possa planejar, para que ele possa atuar e pacifica, de certa forma, o fazer pedagógico institucional. Então, sim, é super importante que os professores eles tenham autonomia de trabalho, sem dúvida nenhuma é fundamental. Mas é muito importante que a instituição tenha uma diretriz clara e que dê segurança para esse profissional, para esse professor trabalhar. Caso contrário, vai ficar muito difícil que ele desenvolva os seus projetos. Claro. Diretor, hoje em dia a gente tem também a inteligência artificial inserida aí na rotina de todos nós, né? Sejamos adultos, sejamos na vida do cotidiano dos estudantes. Hoje em dia também a gente tem a questão da tecnologia que está um pouco mais, digamos assim, não exatamente essa palavra, mas cerceada. A gente teve recentemente 1 ano aí da lei que proíbe o uso de celulares no ambiente escolar, na sala de aula. Como é que a tecnologia está sendo inserida também para que esses estudantes consigam tê-la como um auxílio para os estudos? Muito bem. Guilherme, vamos lá. Essa lei, vamos por partes, né? Primeiro, há uma lei de fato, uma lei nova, uma lei federal, né? Foi introduzida no ano passado, se eu não estou enganado, no início do ano passado, mas já existia uma lei estadual muito mais antiga. Se não me falha a memória, de 2009 ou 2012, mais ou menos por aí, que proibia o uso de celular em sala de aula. E essa lei, por alguma razão, nunca foi cumprida, de forma generalizada, né? Lá no João Paulo nós sempre tivemos esse cuidado de o celular em sala de aula ter o seu uso restrito à orientação pedagógica do professor. E essa lei federal, ela faz a mesma coisa, né? Ela proíbe o uso do aparelho celular em sala de aula, mas ao mesmo tempo que permite a partir de uma justificativa pedagógica. Então, acho que, na minha percepção, tudo se resume a isso, né? Porque pouco adianta nós observarmos uma geração, eu não gosto das alcunhas Z, Y, eu não gosto disso, tá? Mas pouco vale nós olharmos para um jovem, dizermos que ele é um nativo digital, se ele usa o aparelho celular, o computador, para jogos e redes sociais. Bom, ele não é um nativo digital. Ele é um indivíduo que tem dentro do seu aparelho jogos e redes sociais. Mas se ele não usa tecnologia de navegação para encontrar um museu, para encontrar onde ele vai, qual ônibus ele tem que pegar, que é algo simples e banal, mas a maior parte das pessoas não usa. Tem o celular na mão e pergunta para alguém: Guilherme, que ônibus eu pego para ir para o centro? A resposta está aqui. Né? Então, reside em uso sustentável, e quando eu falo em sustentável é racional e objetivo da tecnologia para um fim produtivo. Então, quando isso acontece dentro da sala de aula, a inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia é fantástica. Quando ela é utilizada apenas como alegoria,
Olha, temos uma lousa digital. Para quê? Qual é a função dela? Temos o iPad na sala de aula ou qualquer tablet. Para quê? Qual é a função dele? Sempre que a gente consegue estabelecer o objetivo do uso dessa tecnologia, e isso nós conseguimos fazer dentro da nossa escola, os resultados são maravilhosos, né? Então, o celular ele está proibido dentro do Colégio João Paulo I para fins de rede social, para fins de jogos, sim, está proibido. Mas na sala de aula, sempre que há uma objetividade, um uso pedagógico, ele está liberado. Sob monitoramento, claro, mas está liberado. Diretor, estão faltando poucos meses aí, então, para mais um Enem. Como é que está a expectativa do Colégio João Paulo aí para mais um exame? Super grande. Não, a gente vive junto com o terceirão essa expectativa. Porque ela envolve, e essa é a parte bonita, né? Ela envolve duas coisas. Ela envolve a expectativa por uma prova, né? Que tem o Exame Nacional do Ensino Médio, claro, mas também tem o vestibular da URGS e outros vestibulares que vão acontecer. E o desempenho do aluno nessa prova, ele traz uma carga emocional muito grande, né? Que é uma carga também de incerteza. Muitos dos nossos alunos estão há 10 anos, 12 anos dentro da nossa escola. Eles também entendem que fazer a prova é o processo de saída da escola. E isso também traz uma ansiedade. Então a gente precisa trabalhar de todos os lados, né? A gente não olha para o fazer a prova apenas do ponto de vista de desenvolvimento de conteúdo. Temos conteúdo para vencer? Temos. Existe esse fazer técnico que acompanha, a escola não tem como negar. Mas a gente também tenta fazer todo um trabalho de acolhimento para esse estudante saber que ele está amparado emocionalmente, né? Não criar essa ansiedade nos nossos alunos, porque o último ano ele também precisa ser um ano leve. Claro. Né? A gente tem que passar por ele criando boas memórias, boas recordações, claro, com hábitos de estudos, obviamente, é uma escola, né? Mas a nossa expectativa, ela gira em torno desses dois eixos, né? Como construir as condições para que esse estudante desempenhe muito bem na prova, mas para que ele também entenda que é uma passagem positiva na vida dele e que o João Paulo vai deixar, claro, a sua marca, a sua identidade de forma super saudável e vai estar sempre de portas abertas. Então é uma passagem boa da vida. Diretor, então rapidamente para a gente encerrar, eu abro espaço para o senhor deixar uma dica, algum recado para quem esteja nos assistindo, que vai prestar aí a prova do exame. O que o senhor teria a dizer para esse candidato, para esse aluno? Diretamente para quem vai prestar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, como disse o Guilherme, prepare-se com o conhecimento, mas também com os hábitos necessários para que a prova não seja extremamente cansativa e não te traga muita ansiedade. Então a gente precisa ter uma preparação que envolva conhecimento, mas que envolva também hábitos de estudos e um pouco de preparação física e emocional para essa prova, né? Mas leve ela a sério. Pegue questões anteriores, edições anteriores do Enem, se prepare e leve muito a sério matemática e redação, que são as provas e que os alunos mais pontuam. É isso aí. Bom, diretor Eduardo, agradeço muito a sua participação aqui conosco, parabenizo pelo seu trabalho, pelo trabalho de todos vocês do Colégio João Paulo e ficamos aí na expectativa então para mais um ano. Com certeza. Muito obrigado pelo espaço, uma ótima semana a todos. Bom, Câmara Agora de hoje fica por aqui, mas você viu no nosso programa um dos assuntos da sessão plenária desta segunda-feira. Período de comunicações será em homenagem aos 60 anos do Clube de Mães do Bairro Tristeza. E uma última informação, devido ao recesso parlamentar que vai durar 2 semanas, o nosso programa volta só no dia 3 de agosto. Enquanto isso, a gente se encontra nas reportagens do Acontece em Porto Alegre. E a gente continua sempre junto quando você quiser, lá no nosso canal no YouTube. Dia 3, às 11 horas, sempre ao vivo. Eu tô aqui te esperando. Ó, aqui embaixo tá aparecendo também por onde você pode nos acompanhar nos nossos canais 11.3 e no 16 da NET. Eu te espero no dia 3, às 11 da manhã. Até lá!